é muito fácil pessoas em posição de poder e privilégio na sociedade de se acharem salvadores de outros grupos, né, menos privilegiados, como se esses grupos não soubessem viver e sobreviver e ter a sua autonomia e dignidade sem que sejam salvos por eles, né? Isso é colonialismo puro. Por outro lado, os próprios acadêmicos têm sido propensos a corrigir excessivamente as distorções imperialistas do passado, negando ou ignorando as evidências de sacrifícios humanos, tanto no mundo antigo quanto moderno. Então, o que muitos pesquisadores fazem? Por causa desse colonialismo, por causa dessa tendência de Salvador Branco, que o povo tem, de ficar dizendo que outros grupos eles têm, precisam ser salvos, né? Muitos acadêmicos também usavam isso para negar e simplesmente ignorar evidências, tá? Eles tendem a arquivar o sacrifício humano juntamente com o canibalismo sob a categoria de sensacionalismo e difamação intercultural. A grande questão aqui é qual a postura ideal? É analisar as evidências, descrever o que é possível descrever e não emitir juízo de valor sobre a atitude que for. Tá? Não nos cabe dizer que o outro, se o outro está certo ou errado, na prática. A questão é, nós queremos conhecer? Vamos descrever. Mas há muitas problemáticas envolvidas nisso, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Hoje, porém, as evidências se acumularam a um ponto em que não podem mais ser ignoradas. Está surgindo um consenso de que o sacrifício humano, longe de ser uma esquisitice, tem sido uma prática muito difundida em diversas culturas, desde povos de pequena escala até poderosas civilizações urbanas, como as dos astecas do século XV, e que tem desempenhado um papel em quase todas as formas concebíveis de observância religiosa. E isso aqui é importante pontuar, que o sacrifício humano desempenha um papel em quase todas as formas concebíveis de observância religiosa. Os casos mais evidentes são fornecidos pelo grande número de esqueletos encontrados enterrados junto com um rei ou outro personagem importante em túmulos reais, presumivelmente escravizados e esposas que deveriam acompanhar seu mestre até o mundo dos mortos. Esses foram encontrados na China, Sudão e Mesopotâmia, datando do segundo e terceiro milênios antes da Era Comum. Mas é muito provável que o sacrifício humano também tenha sido empregado em um cenário ou outro para garantir a fertilidade da terra, para consagrar construções, para garantir o sucesso na guerra e, em todos os casos, para alimentar ou apaziguar os deuses. Então, na playlist Sacrifícios Humanos, vocês têm inúmeros exemplos, inúmeras evidências bíblicas, extra-bíblicas, arqueológicas. Nós temos já uma playlist bem grande de sacrifícios humanos que vocês podem ver, ouvir, né, ou assistir aqui no canal gratuitamente e que traz toda uma pesquisa nessa área, tá? Se esquecemos coletivamente a prática, talvez seja porque é muito difícil para nós reconhecer que o que é moralmente repulsivo para nós hoje pode ter sido considerado moralmente necessário por pessoas não menos humanas do que nós. A grande problemática aqui é quando nós vamos falar de sacrifícios humanos, quando vamos falar de outra cultura, é não nos sentirmos superiores que outras culturas. É essa problemática que precisa ser tratada. De quando você vê a descrição de um rito, de uma prática em outra cultura, de você não usar a sua moralidade sobre o outro. Porque sua moralidade serve para você e sua comunidade. Tá? Então, a gente precisa começar a pensar que não existe universais aqui. Não existe moral universal. Isso é mentira, não é nem mito, porque não serve para nada. É mentira mesmo, não existe uma moral universal.
E a gente precisa sempre contextualizar culturalmente, tá? Porque mito ainda tem função, mas isso aí, essa mentira não tem nem função, né? Dizer que existe moral universal. Na verdade, só existe para determinados grupos se dizerem superiores a outros. Então, é o velho discurso do normal, né? O que é normal, qual é a referência. Então, nós precisamos ter contato agora, hoje nós vamos falar sobre várias culturas, vários exemplos, várias evidências históricas, arqueológicas, de sacrifícios humanos, mas a gente precisa ter esse trabalho em nós, se queremos ser pesquisadores, se queremos falar com honestidade, com responsabilidade sobre determinado assunto, porque ninguém é melhor do que ninguém aqui. Tá? E nós estamos vendo esse livro especificamente. Lembra, no primeiro capítulo nós falamos, a Bárbara já trata a questão da guerra como religião. E a primeira parte do livro ela vai falar de questões anteriores, mas a última parte desse livro ela vai trazer a questão da guerra. E aí a gente vai ver que ninguém é melhor do que ninguém, porque o prazer de matar está ali. Tá? E a gente precisa pensar a respeito disso também.